Olá, queridos estudantes de Balsas! E aí, preparados para mais uma aula hoje de língua portuguesa? Muito bem, eu estou preparada. Vamos aprender juntos hoje? Certo, então vamos começar. Hoje nós vamos estudar sobre seleção lexical, efeito de sentido do uso da terceira pessoa. Oxe, professor, está falando grego? Que negócio é esse? Não, estou falando português mesmo. Já já você vai entender tudo isso aqui que está proposto para a aula de hoje, certo? Para começar, vamos ver quais habilidades serão desenvolvidas em você hoje através dessa aula. Vamos lá? É a habilidade número 6, de língua portuguesa, serve para sexto e para sétimo ano do ensino fundamental. Identificar os efeitos de sentido provocados pela seleção lexical, topicalização de elementos e seleção e hierarquização de informações, uso de terceira pessoa, etc. Olha só, em cima dessa habilidade que nós vamos desenvolver nosso trabalho hoje. Vamos lá? Antes de começar nossa aula, nós vamos para o pensamento do dia. Vamos refletir um pouco sobre a vida. Sempre é válido, né? Uma reflexão para aprendermos a lidar com as dificuldades do dia a dia e tirando elas de letra. Viver é se equilibrar o tempo todo entre as escolhas e as consequências. Olha só, as escolhas e as consequências. Muitas vezes nós estamos ligados só no agora. Isso é bom para mim agora, mas será que é bom para mim amanhã? O que essa escolha que eu faço hoje vai gerar de consequências na minha vida? E isso é o que nós devemos ter sempre em mente, esse equilíbrio entre o que eu quero para amanhã e o que eu estou escolhendo hoje. Pois é determinante o que eu escolho hoje para o que eu quero amanhã. Ok? Muito bem, então vamos para a nossa aula. Olha só, aqui nós temos uma imagem de uma página de um dicionário, uma caneta ali, muitas palavras. Professora, palavras. Palavras estão no nosso dia a dia o tempo todo. Por onde a gente olha, a gente fala, a gente lê, a gente escuta. Palavras, palavras, palavras. Pois é, estamos cercados por elas. E é sobre elas que nós vamos falar hoje. A escolha das palavras quando vamos produzir um texto. As palavras que nós escolhemos fazem toda a diferença no objetivo do que eu quero com aquele texto, na qualidade daquele texto, né? Léxico. O que quer dizer léxico? Repertório de palavras existentes numa determinada língua. Cada língua tem o seu repertório de palavras, o seu vocabulário, né? E quando eu tenho conhecimento dessas palavras, do significado delas, quanto mais palavras eu conheço, mais possibilidades eu crio na hora de produzir um texto. Eu posso selecionar uma palavra que vai gerar um efeito mais próximo daquilo que eu quero para o meu leitor, né? Palavras sinônimas, né? Mas que uma tende um pouco mais para um pensamento, a outra tende um pouco mais para outro, né? Por exemplo, professor e mestre, praticamente a mesma coisa, mas quando eu quero dar um peso maior para essa palavra, eu falo mestre, dá-se uma responsabilidade maior, né? Um peso maior. Assim são muitas outras palavras que nós, para termos esse vocabulário enriquecido, né? Precisamos o quê? Ter uma boa leitura. Quando a gente lê, a gente está alimentando o nosso cérebro e aumentando o nosso rol de palavras, o nosso vocabulário. Leituras de todas as naturezas. Não precisa ser leitura de livros, de revistas, leitura de textos mesmo, aí na internet que você viaja o tempo todo, né? Tudo isso enriquece o nosso vocabulário.
Bom, para nós tratarmos sobre o uso da terceira pessoa, primeiro nós vamos saber o que é essa terceira pessoa. Não adianta eu passar a aula inteira aqui falando como usar bem a terceira pessoa. Professora, o que é mesmo essa terceira pessoa? Bom, é o que nós vamos entender agora. Os pronomes pessoais são esses aqui, ó. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Você está careca de estudar isso aqui, né? Desde lá do primeiro ano, o professor sempre está batendo nessa tecla. Mas talvez você chegou aqui no 6º ano e ainda não entendeu muito bem esse contexto. Olha só, para o singular nós temos 3 pessoas. Quais são? Eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, ele, terceira pessoa. Se eu estiver falando no singular, estiver falando de apenas uma pessoa naquela fala, naquela frase, né? Se eu estiver falando de mais de uma pessoa, vai depender de quais pessoas eu estou falando, vai gerar o quê? Nós, vós ou eles. Como assim? Se eu juntar eu e tu, vira nós. Se eu juntar tu e tu, vira vós ou vocês. Se eu juntar ele mais ele, vira eles. Pronto. Isso aqui é o singular, é o plural disso aqui. A junção de eu e tu, de eu e ele, de ele e ele. Então, juntando uma ou mais pessoas do singular, eu vou gerar as pessoas do plural. Pronto. Agora, nós precisamos identificar quem é a primeira, quem é a segunda e quem é a terceira pessoa. Por quê, professora, que eu tenho que entender isso? Porque é uma linguagem muito corriqueira da língua, do estudo da língua. Então, você entendendo quem é a primeira pessoa, eu, quem é a segunda pessoa, tu ou você, quem é a terceira pessoa, ele. Entendendo isso aqui, você decola aí no estudo da língua, certo? E de qualquer língua, não é só a língua portuguesa. A maioria das línguas estão nesse formato aqui. Então, já facilita muito aí a sua vida. Bom, mas nós vamos nos ater hoje na terceira pessoa, tanto do singular como do plural. Quem é a terceira pessoa do singular? Ele. Muito bem. Quem é a terceira pessoa do plural? Eles. Ótimo. Então, nós vamos nos ater aqui, ó, para a aula de hoje, na terceira pessoa, que é ele ou eles. Dependendo do contexto, se estiver no singular ou se estiver no plural. Certo? Podemos passar para frente? Então, vamos lá. Por que e quando devemos usar a terceira pessoa em textos dissertativos? É sobre isso que nós vamos tratar na aula hoje. Qual a necessidade de usar a terceira pessoa? Por quê? Quando usar? Isso é que nós vamos começar a ver agora, tá? Temos 3 objetivos principais. Por que devemos usar um texto em terceira pessoa? Para tornar a linguagem impessoal. Eu não vou escrever um texto dissertativo, argumentativo. O que é um texto dissertativo? É um texto onde eu coloco a minha opinião, tentando convencer a outra pessoa a pensar como eu. Só que eu não vou ficar falando, eu vi isso, eu acho aquilo, eu penso isso. Não, você se tira de cena. Você terceiriza aquela informação, coloca em terceira pessoa. Pensa-se que, cogita-se que, vê-se, percebe-se, joga para a terceira pessoa, que aí você sai de cena. Fica um texto mais impessoal, ok? Embora você esteja colocando a sua opinião ali, mas você não deixa explícito que é você que está pensando aquilo. Você deixa como que todos pensam daquela maneira. É um pensamento generalizado, é uma percepção de todos, né? Dá até mais um peso naquela argumentação, que não é só você que pensa daquele jeito.
Muitos pensam daquela maneira, então dá mais um peso para a informação. Então, isso nós usamos em terceira pessoa para tornar a linguagem impessoal. Outro motivo para deixar o texto formal, fica uma linguagem mais formal, mais bonita, mais bem apresentada, né? Mais séria. Então, um dos objetivos também é esse, deixar o texto formal. E o outro, para sair de cena, como eu falei no início. Você coloca a sua opinião, a sua posição, mas não precisa se colocar ali, usando em primeira pessoa. Eu penso, eu acho, eu vi. Não. Dê a sua opinião, diga o seu posicionamento, mas em terceira pessoa, porque fica mais formal, fica impessoal e você sai de cena. Ok? São características aí de um texto dissertativo. Vamos para frente? Olha só, aqui está explicando para vocês várias considerações sobre o uso da terceira pessoa. Porque é importante, como usar, dando exemplos. Então, fica bem ligado aqui agora. Coloca a tela aí cheia para eles. E vamos lá. Você já aprendeu, mas sempre é bom lembrar. Uma redação dissertativa, como pede a Unesp, é uma universidade, se escreve em prosa e constitui um texto em que você manifesta e defende uma opinião sobre um tema. Como eu já tinha dito, você vai colocar ali os seus argumentos, o que você pensa, o que você acha, mas não é necessário dizer que você pensa daquela maneira. Fale sobre o assunto, mas jogando lá para a terceira pessoa. Mas cuidado, não é aconselhável empregar o tempo todo eu isso, eu aquilo. É melhor focalizar o tema usando a terceira pessoa, viu? O que eu acabei de falar. Não escreva, eu acho que a poluição ambiental é um dos maiores problemas do mundo. Mas escreva, a poluição ambiental é um dos maiores problemas do mundo. Embora você pense isso, você veja isso, mas você não vai dizer que é você que pensa, que é você que vê. Joga para a terceira pessoa. Certo? Podemos dissertar usando a primeira pessoa? Sim, mas sempre é muito perigoso, pois o emprego do eu pode nos levar a caminhos perigosos, a narrar em vez de dissertar, a manifestar muito emotivamente nossas opiniões e perder o fio da argumentação. Quando eu trago muito para o eu, acaba, assim, perdendo ali o fio da argumentação. Fica muito pessoal. Então, foge ali do segmento da argumentação na dissertação, né? Em resumo, numa dissertação, devem destacar-se as ideias, a opinião e a argumentação, não o eu do autor. O que deve estar em foco é o tema que está sendo trabalhado, o foco de onde você quer chegar, e não o que você, escritor, pensa, você, escritor, acha. Não traga para si, joga para lá, para a terceira pessoa, para que eles pensem lá no grande, no todo, né? Não aqui dentro da sua cabeça, do seu pensamento. Joga mais para o externo, para o geral. Isso é importante, por isso usamos a terceira pessoa, para deixar a mensagem impessoal. Já já nós vamos ver sobre isso, sobre o impessoal, o imparcial, né? Ok, pessoal? Ficou mais claro agora por que devemos usar a terceira pessoa numa dissertação, né? Ok, vamos lá. Aqui nós temos um modelo de um texto dissertativo em terceira pessoa, para clarear um pouco melhor aí na cabecinha de vocês. Vamos lá. Mobilidade urbana. Mobilidade urbana relaciona-se à possibilidade de um indivíduo se deslocar facilmente na cidade. No entanto, o que se observa no Brasil, diariamente, principalmente nas metrópoles. Para quem não sabe, metrópoles são cidades grandes, com mais de 1 milhão de habitantes. São
congestionamentos estressantes e um transporte público ineficaz. Nesse sentido, é importante que se criem condições de o brasileiro deixar o carro em casa quando precisa se locomover pelos centros urbanos do país. Bom, nós não vamos nos ater aqui no problema em si, porque se nós fôssemos falar desse problema aqui, nós tínhamos que ter outra aula. Nós vamos nos ater para o nosso foco do estudo hoje, que é a terceira pessoa. Aonde aqui no texto nós percebemos aí o uso da terceira pessoa? Quando nós usamos o pronome oblíquo aqui, ó, se. Aonde ele está aqui? Deixa eu ver, ó, se criem. Relaciona-se. Isso aqui também é uma evidência do uso de terceira pessoa. Eu poderia dizer assim, eu vejo que a mobilidade urbana está relacionada com a possibilidade do indivíduo. Não vou dizer que eu vejo. Eu vou dizer que isso acontece, é uma realidade. Mas tirando o meu eu de dentro do texto, jogando para todos. Jogando para como se todos veem dessa maneira, e não eu, escritor, né? Aqui também, ó. É importante que se criem condições de o brasileiro deixar, se criem, jogando. É necessário que eles criem. Quem? Os governantes. Quem é responsável por isso? Joga na terceira pessoa de novo, né? Então, aqui é um exemplo de um texto que eu não me coloquei. É óbvio que alguém escreveu esse texto, uma pessoa escreveu esse texto, mas ele não se colocou como eu penso que deve ser necessário criar condições de o brasileiro. Não, é necessário criar condições. Não precisa eu dizer que eu penso que é necessário, eu acho que é necessário. Senão, foge da forma padrão de uma dissertação, né? O texto não vai ficar mais com aquela formalidade. Vai fugir e vai ficar muito pessoal. Então, já quebra aí essa característica de texto argumentativo, dissertativo, né? Ok? Nesse modelo aqui, deu para dar mais uma encaixada aí nas ideias, né? Beleza. Olha só. Relembrando, o uso da terceira pessoa deixa o texto mais formal, imparcial, impessoal. Bom, o uso da terceira pessoa deixa o texto com essas características aqui que são fundamentais em uma dissertação argumentativa. Ele precisa ter uma formalidade, um padrão da língua, da escrita, né? E a terceira pessoa já conduz para esse objetivo. A terceira pessoa também deixa o texto imparcial, ou seja, você não tem uma tendência para defender A ou B. Você está neutro, você joga aquele pensamento para todos, né? Você tira o seu time de campo ali, você fica imparcial. E impessoal, não é, embora você esteja colocando a sua opinião, mas quando você tira a primeira pessoa e joga a terceira pessoa, você acaba tornando aquele texto impessoal, né? É uma ferramenta muito boa. Você está argumentando, você está querendo persuadir as pessoas a pensarem como você, mas usando a terceira pessoa, você deixa o texto impessoal. Então, ó, muito bom essa ferramenta. Beleza? Pois então, pessoal, a nossa aula de hoje era isso. O uso da terceira pessoa, a escolha das palavras, né? A escolha lexical para tornar um texto com ideias mais claras, mais objetivas, direcionar o leitor a pensar como eu realmente quero que ele pense, escolhendo bem as palavras e usando a terceira pessoa em textos dissertativos, argumentativos, para tornar o texto mais formal, imparcial e impessoal, que são características dos textos dissertativos argumentativos. Com certeza, quando você for escrever uma redação,
ou pedido pelo professor, ou mesmo de ideia sua para publicar em algum lugar, você vai se lembrar dessas dicas e vai produzir um texto muito melhor a partir dessa aula de hoje. Certo? Na próxima aula nós teremos uma atividade interativa para ver o que ficou aí na sua cachola, se você conseguiu pegar esse pensamento, esse fio da meada e percebermos se realmente você aprendeu com essa aula de hoje. Se não tiver aprendido direitinho, não se preocupa. Lá na atividade interativa, você vai esclarecer melhor as suas ideias. Certinho? Até a próxima aula.